Olá a todos, nós hoje trouxemos do livro Entre Duas Vidas, que é um livro bastante interessante, que são psicografias, são mensagens de pessoas desencarnadas que enviam para os seus familiares, isso através da psicografia do Chico Xavier, e que foi organizada por Elias Barbosa, que ele compila todas essas mensagens. E aqui nós compartilhamos com vocês, se chama Explicações de Filho, que é de um jovem chamado Napoleão, desencarnado ali num acidente automobilístico. Ele envia uma carta ali para os pais, sobretudo para o pai dele. Ele diz: meu pai, abençoe-me juntamente da mamãe, pedindo eu a Deus nos proteja. Sou trazido até aqui, escrevo como um doente que ainda não consegue ajustar as próprias ideias para pedir-lhes conformação. Papai, as suas ideias chegam aos meus ouvidos. É como se o Senhor estivesse gritando e por isso ainda não pude encontrar o repouso de que necessito para me refazer. Então veja que ele inicia já dizendo, pedindo o pai dele, rogando que o pai dele se conforme, que aceite ali o desencarne dele. Ele fala que as ideias do pai, as ideias ali, que a gente vai perceber que são ideias de inconformação, até de revolta, elas prejudicam ali a caminhada desse jovem desencarnado. Então é muito natural, sobretudo quando alguém perde um filho, aliás, só quem passa por essa experiência sabe a intensidade dessa dor. Então é muito natural ali essa dor, essa saudade, mas nós temos que tomar muito cuidado para que isso não se transforme numa revolta que permaneça, Uma revolta ali que vai ali absorvendo todos os nossos dias, abafando os nossos sonhos, a nossa vida. Então é o equilíbrio, De um lado nós temos que viver o luto, não dá para falar que nada aconteceu, Nós temos que viver aquilo. O choro muitas vezes ele é extremamente importante para desanuviar ali o nosso coração. Mas do outro extremo nós temos que tomar cuidado com a revolta, para não anular a nossa vida quando alguém tão próximo, tão querido de nós parte. E graças a Deus hoje a gente tem a bênção aí do conhecimento espírita, que nos ensinam que essas ligações profundas elas permanecem, que nós nunca nos separamos definitivamente daqueles que amamos. Então é uma separação temporária, transitória. Se essas ligações de fato são ligações ali de alma para alma, são essas afinidades mais profundas, certamente um dia esse reencontro vai acontecer. Mas ele tem que acontecer de uma maneira natural, de uma maneira espontânea, nunca desejando ali morrer para encontrar com alguém que já partiu antes, porque isso só cria um abismo entre nós e aquela pessoa que nós amamos. Então ele diz ao pai, para que o pai se conforme, Ele continua dizendo: creia, meu pai, nós todos somos de Deus, estamos nas mãos de Deus, se posso dizer assim, em me referindo à providência divina. O que aconteceu a seu filho devia acontecer. Estudarei aqui para mais tarde explicar-me com mais segurança. Não culpe a ninguém. Meu companheiro de viagem é um bom rapaz. Se tivéssemos aprovação de estar juntos, é porque isso era indispensável. Então veja que ele diz ao pai: não culpe a ninguém, não culpe ali aquele companheiro que estava comigo no carro, nós estávamos tomando cuidado, porque nós podemos depreender que o pai ali, de certa forma, acusava a pessoa que estava dentro do carro, que talvez eles não tomaram os cuidados devidos, que se tomassem mais cuidado, talvez o filho tão querido dele não tivesse morrido. Mas ele fala que tudo que tinha que acontecer, aconteceu. Por isso é que ele fala, o que aconteceu a seu filho devia acontecer. E ele reforça, não culpe a ninguém. Tudo certo, papai, mas em verdade, quem pode prever que manobra será dos outros os caminhos em que estejamos guiando corretamente um carro? E mesmo que a pessoa esteja correta e segura, quem pode garantir a posição dos freios em máquinas dessa que hoje nos favorece qualquer viagem? Então, ainda que nós estejamos dirigindo ali com bom senso, corretamente,
estamos sujeitos a encontrar ali com alguém que esteja ali, seja imprudente ou esteja distraído, que não tenha nenhuma intenção de provocar um acidente. E ainda que todas as partes estejam dirigindo ali adequadamente, pode ali haver uma falha mecânica, um freio que não funciona, enfim. Estamos sujeitos a essas situações, mas um desencarne ele somente vai acontecer se Deus o permitir. Não é? Ele só vai acontecer se estiver ali dentro de um quadro de necessidade, de provações, a não ser naturalmente aqueles casos em que nós provocamos um acidente, né? Que pode ali ser um suicídio direto ou um suicídio até indireto, quando nós, sem necessidade, colocamos a nossa vida ali em muito risco. Então, pode ser que nessas situações a gente tenha um desencarne precoce que não estava previsto. Mas nesse caso aqui desse acidente, ele deixa muito claro para o pai dele, né, que não há culpados, que tudo aconteceu como deveria de fato ter acontecido. Ele diz: quando acordei, não compreendia coisa alguma. O veículo me impusera um movimento brusco e somente depois eu vim a saber que havia sofrido fratura na base do crânio. Estou em tratamento. Daquele 22, 23 de maio para cá, o tempo é muito curto. Eu sou trazido aqui para que o Senhor não enlouqueça de sofrimento. Lembre-se da mamãe, da Sandra, de Nora e de todos os nossos que precisam da sua presença. Então, ele fala para o pai: pai, cuida da minha mãe e cuida daqueles que ficaram, porque isso acontece. Às vezes desencarna ali um filho e os pais, eles entram num tamanho estado ali de tristeza, de depressão, que acabam sem forças para cuidar dos outros familiares que ficaram. Ou situações em que o pai ou a mãe começam a super proteger os filhos que ficaram, não deixando fazer absolutamente nada, porque tem medo de que aconteça com os filhos que estão na Terra aquilo que aconteceu com aquele que partiu, que desencarnou. Enfim, os extremos que não são saudáveis para ninguém, nem para nós, nem para os outros que ficaram, nem para aqueles que partiram. Por isso é que ele fala que ele veio trazer essa mensagem, para que o pai não enlouqueça ali de sofrimento. Acalme-se para que seu filho consiga descansar. Ajude-me, esse jovem diz. O Senhor foi sempre o meu melhor e o meu maior amigo. Agora contarei ainda com a sua proteção e com o seu carinho para sentir-me mais forte. Reze, meu pai, como vem fazendo a mamãe. A oração é um calmante. Ampare-me. O Senhor queria que eu ficasse para cumprirmos os nossos planos para o futuro. Mas Deus, papai, fez o melhor para nós. Eu estaria muito triste se houvesse cometido um crime em desacordo com os ensinamentos e exemplos que recebi da sua vida constantemente. Mas graças a Deus voltei para cá de consciência tranquila. Olha que interessante, esse filho quando fala que ele ficaria muito triste se ele tivesse com a consciência pesada, se ele não tivesse seguido os conselhos, os exemplos do pai. Mas ele fala: pai, eu voltei com a consciência tranquila porque sempre segui ali os seus ensinamentos e os seus exemplos. Se pudesse, pai, eu teria permanecido em sua companhia e na companhia da mamãe. No entanto, as razões da vida espiritual devem ser respeitadas. Nada sei senão que sofro escutando seus pensamentos agitados. Não guarde revolta, meu pai. Aceitemos as leis de Deus. Prometo, quando souber os motivos pelos quais devia fazer aquela viagem a Perinópolis. Então esse acidente foi numa viagem a Perinópolis, né, lá em Goiás. Ele fala que promete que quando ele tiver detalhes, quando ele compreender melhor, ele dá mais detalhes. Por agora eu peço calma e paciência. E sobretudo a cessação, o fim de qualquer pensamento de suspeita sobre o companheiro que tudo teria feito para salvar a minha vida. Então vejam que uma vez mais ele pede ao pai: pai, não tenha mais suspeita sobre o amigo que estava ali envolvido no acidente. Não alimente esse pensamento. O tempo passa, o Senhor e a minha mamãe não me perderam. Aqui a vida continua e quando tudo estiver reharmonizado,
Voltarei para cooperar com o Senhor em todo o trabalho que Deus vos deu para fazer. Perdoe-me se não atendi a sua prudência quando me falou sobre a inconveniência do passeio. Acho que o pai deve ter comentado, olha filho, cuidado, não, talvez tenha falado para ele não fazer aquele passeio, né? Não foi rebeldia nem desobediência ao seu carinho. Eu julguei que tudo daria certo, mas deu certo de outra maneira, da maneira que as leis divinas julgaram como sendo a mais justa. Essa expressão é bastante interessante quando ele fala, eu julguei que tudo daria certo, mas deu certo de outra maneira. Ou seja, do ponto de vista espiritual, do ponto de vista ali da justiça divina, aquilo não teve nada de errado. É aquilo que estava dentro de uma programação, né? Um aprendizado ali doloroso, mas um grande aprendizado para esse jovem, para esses pais ali, por uma experiência tão dolorosa, mas que trazem ali, se bem compreendidas, um amadurecimento espiritual, uma compreensão muito maior do que significa a vida, essa compreensão de que a vida continua, de que nós nunca estamos sozinhos, de que nós nunca nos separamos dessas pessoas que verdadeiramente amamos. Então essas situações tão dolorosas, elas têm ali o objetivo de trazer essa lucidez, essa maturidade, e que o espírito sai depois daquilo ali mais fortalecido, mais preparado para existências ali, até de mais serenidade por essas experiências que a gente um dia vai saber o porquê que elas aconteceram, né? Tudo tem ali a sua razão, tudo tem o seu motivo, nenhuma folha cai de uma árvore sem que Deus o permita. Ele continua dizendo, estou cansado de escrever, porque para um espírito vir trazer uma comunicação, sobretudo, né, que envolve tanta emoção quanto nesse caso, nem sempre é o exercício mais simples, né, porque ele tem ali uma calma, uma serenidade para transmitir essas mensagens para o médium que está psicografando. Então, por vezes, eles precisam de uma preparação grande antes de chegar a esse momento de transmitirem a carta, tamanha emoção que eles sentem. Assim como sentimos uma emoção muito grande quando eventualmente recebemos uma mensagem nesse sentido, para eles também é uma emoção muito grande de estarem ditando essa carta e transmitindo ali para que o médium escreva a psicografe, né? Então ele diz, estou cansado de escrever, não consigo continuar. Peço-lhe com lágrimas para viver e ficar tranquilo. Lágrimas de emoção e confiança, né? Ele fala que ele está tendo ali pela oportunidade de falar escrevendo. O vovô Ferreira, seu avô e amigo de todos nós, está aqui comigo. Então vejam, um avô do pai, já desencarnado há um bom tempo, estava ali ajudando esse jovem. Com ele, né, com o vovô, muita gente boa está me amparando. Apenas eu não posso grafar as minhas ideias com a clareza e a segurança que desejava. Ou seja, ele não consegue ali, naquele momento de tanta emoção, transmitir as ideias com tanta clareza. Por isso, há ali o avô do pai, que seria um bisavô para ele, né? E outros amigos o ajudando, o amparando, para que essa mensagem fosse transmitida. E é muito natural um desejo nosso de receber uma notícia de alguém que partiu, mas a gente sempre fala que o telefone funciona de lá para cá, né? Então é um desejo natural e alguns recebem, outros não, né? Mas aí a gente sempre coloca nas mãos da espiritualidade, né? Quando esse espírito, se for mandar um recado, quando ele está preparado, qual é o momento mais propício. Então é natural esse nosso desejo, mas a gente sempre coloca na mão de Deus, então, se vai acontecer e como, em que condições isso vai acontecer, né? Venho só para pedir-lhe o socorro da sua conformação e da sua paz, que me devolverão o equilíbrio e a harmonia de que estou precisando. Não se aflija com a observação da tia Lida. Aqui é uma tia que tinha sonhado que esse jovem trazia para ela uma rosa amarela, e na viagem ele tinha ali uma rosa amarela dentro do carro, né? Então ele fala para o pai não se impressionar. Ele fala, eu trazia comigo no carro uma rosa amarela e queria dizer que não desejava ver os meus queridos familiares plantando angústia no coração.
mas estava com tanta dificuldade para me exprimir como eu me sinto agora. Papai e mamãe, compadeçam de mim, não chorem mais. Ajudem-me, preciso muito da calma de todos. Agradeço o carinho dos nossos amigos daqui e daí que nos guiaram para esse encontro. Até mais tarde, papai. Com o senhor e com a mamãe e também com as meninas do coração. Sou o seu filho reconhecido, Napoleão. Essa foi uma mensagem transmitida em Uberaba, através do Chico Xavier, em 7 de julho de 1972. Então fica aí esse aprendizado para que guardemos sempre na memória os momentos alegres, felizes dessas pessoas que partiram. Evitemos ali uma imagem da pessoa, às vezes entubada no hospital ou machucada num acidente. Temos ali a foto de um momento feliz, porque essas lembranças felizes, essas lembranças amorosas, elas são boas para nós e também para aqueles que partiram, que quantas vezes, como no caso desse jovem, estão ali sentindo também aquilo que pulsa no nosso coração, estão também sentindo a nossa dor, a nossa tristeza, a nossa revolta. Então peçamos muito a Deus que nesses momentos difíceis nos fortaleça, nos ampara, o nosso espírito protetor, e também para que esses companheiros que partiram, sobretudo esses entes queridos, esses familiares, eles possam caminhar em paz. Então que Deus nos envolva hoje e sempre. Saudações a todos! Hoje nós vamos trazer do Evangelho segundo o Espiritismo, por Allan Kardec, no capítulo Sede Perfeitos, que é o capítulo 17, nós temos o tema, que é uma mensagem, um tema trazido pelo Espírito Cardeal Morlot, Paris, 1863. François Nicolas Madeleine, superiores e inferiores. A autoridade, da mesma maneira que a fortuna, é uma delegação de que se pedirá contas a quem dela foi investido. Prestemos muita atenção, é um tema muito profundo que precisamos estar atentos, porque muitas vezes fazemos mau uso da autoridade, daquela tarefa que nos foi confiada, Então, ele afirma: a autoridade, da mesma maneira que a fortuna, é uma delegação de que se pedirá contas a quem dela foi investido. Assim como nós sabemos que a fortuna, nós teremos que dar conta do uso que aquele que tem a fortuna terá que dar conta do uso que fez dela, A autoridade é a mesma coisa, isso em tudo, temos que dar contas daquilo que fizemos, daquela oportunidade que tivemos. Vamos ao texto. Não creias que ela seja dada para satisfazer ao fútil prazer do mando, nem tampouco, segundo pensa falsamente, a maioria dos poderosos da terra, como um direito ou uma propriedade. Então, o François Nicolas está afirmando que a maioria dos que detêm o poder de mando, a autoridade, entende como um direito que ele tem, ou até uma propriedade, ou seja, algo que lhe pertence à autoridade. Deus, aliás, tem demonstrado suficientemente que ela não é nenhuma nem outra coisa, desde que a retira quando bem lhe apraz. Então, não é uma propriedade porque Deus retira quando lhe apraz. Se fosse um privilégio inerente à pessoa que exerce, seria inalienável. Ninguém pode dizer, entretanto, que uma coisa lhe pertence quando lhe pode ser tirada sem o seu consentimento. Deus concede autoridade a título de missão ou de prova conforme lhe convém, e da mesma forma a retira. O depositário da autoridade de qualquer extensão
que esta seja desde a do Senhor sobre o escravo até a do soberano sobre o povo, não deve esquivar-se a responsabilidade de um encarregado de almas, pois responderá pela boa ou má orientação que der aos seus subordinados e as faltas que esses puderem cometer, os vícios a que forem arrastados em consequência dessa orientação ou dos maus exemplos recebidos, recairão sobre ele. Então, só esse parágrafo aqui, que é falado especialmente para o depositário da autoridade, todos esses temas são de importância para todos nós, independente do papel, da função que temos nesta encarnação, porque o nosso aprendizado deve visar o nosso entendimento como espírito, aquisição de conhecimento como espírito reencarnante. Então, numa determinada encarnação, né, podemos não ter ali um exercício de uma autoridade mais específica, mas já tivemos ou teremos em outras, né? Ou na mesma encarnação, em outros momentos. De qualquer forma, são aprendizados para o sempre, né? Para adquirirmos esse entendimento, para que fique marcado entre nós. Mesmo porque essa questão de autoridade, às vezes até em campos bem menores, é o prazer de agir com autoridade. Às vezes com alguém que nos faz algum trabalho, né? Então, quando pensamos em autoridade, temos que entender, né, que aquele que tem esse prazer no mando, pelo prazer de estar mandando, né, ele vai encontrar sempre situações em que ele estará mandando, né? E está muito claro aqui nesse parágrafo da responsabilidade daquele que se encontra nessas condições, porque ele responderá por tudo aquilo que o seu comportamento induzir os subordinados a fazerem. Recairão sobre ele, como nós vimos, né? Da mesma maneira, colherá os frutos, né? Então, se há o lado ruim, quando se age mal, há o lado bom. Da mesma maneira, colherá os frutos de sua solicitude por conduzi-los ao bem. Todo homem tem sobre a terra uma pequena ou uma grande missão. Qualquer que seja ela, sempre lhe é dada para o bem. Desviá-la, pois, do seu sentido é fracassar no seu cumprimento. Então, todas essas questões precisam ser bem pensadas, analisadas, não é? Porque quem tem se temos essa propensão de nos colocarmos em condições de mando, sempre encontraremos, né? Quando estamos ali sendo servidos por um garçom, qual é o nosso comportamento em relação a um garçom? Como nós nos dirigimos a um garçom, né? Todas as situações que alguém nos serve, né, de alguma forma, como que tratamos. Então, tudo isso já nos aponta como seríamos o dia que tivermos ali uma empresa, tivermos um número maior de subordinados numa sessão ou até num âmbito maior. Basta olharmos o que fazemos ali numa mesa de um restaurante, né? Numa fila de atendimento, né, em que alguém vai nos prestar alguma coisa, um trabalho, enfim, são nessas pequenas situações já dá para percebermos o que vai dentro de nós. E, infelizmente, muitas vezes esse prazer do mando existe muito forte e ele vai se manifestar sempre que houver uma pequena oportunidade. O superior que guardou as palavras do Cristo, voltando ao parágrafo anterior. Se Deus pergunta, olha, todo homem tem sobre a terra uma pequena ou uma grande missão. Aqui ele já está colocando, né, essa situação de pequenas situações ou maiores.
qualquer que ela seja, sempre lhe é dada para o bem. Desviá-la, pois, do seu sentido é fracassar no seu cumprimento. Se Deus pergunta ao rico: que fizesses da fortuna que devia ser em tuas mãos uma fonte, espalhando a fecundidade em seu redor? Também perguntará ao que possui alguma autoridade: que uso fizeste desta autoridade? Que males impediste? Que progressos impulsionaste? Se te dei subordinados, não foi para torná-los escravos da tua vontade, nem dóceis instrumentos dos teus caprichos e da tua cupidez. Se te fiz forte e te confiei os fracos, foi para que os amparasses e os ajudasses a subir até mim. Então, está muito clara a responsabilidade daquele que detém o poder, daquele que detém a fortuna. O superior que guardou as palavras do Cristo não despreza nenhum dos seus subordinados, porque sabe que as distinções sociais não subsistem diante de Deus. Então, aquele que compreendeu e alcançou os ensinamentos de Jesus, mesmo que ele esteja numa situação muito favorável, tanto ali no campo da fortuna, né, quanto no campo do poder, e muitas vezes essas situações estão aliadas, de mãos dadas, né, isso não mudará a sua índole, o seu caráter, porque ele sabe, né, que essas distinções sociais, elas são temporárias. Aquele que hoje manda, aquele que detém o poder, que detém a fortuna, amanhã será diferente. Então, sabedor disso, ele irá sempre se colocar como alguém que está tendo a oportunidade, é uma oportunidade de usufruir de uma situação para melhor dar conta das suas responsabilidades. Então, o Espiritismo lhe ensina que se eles hoje o obedecem, na verdade já podem tê-lo dirigido, ou poderão dirigi-lo mais tarde, e que então será tratado como por sua vez os tratou. Então é importante também que aquele que está sob o comando de outros entenda, né? Também conheça as leis divinas que nos regem e sabe, entenda que ora estamos no comando, ora estamos ali sob ordens. É assim que se dá a necessidade dos nossos aprendizados. Seremos testados tanto no comando como no ser comandado. E se comandando abusamos da autoridade, da mesma forma como comandados, se nos revoltamos, né, também estamos perdendo a oportunidade do aprendizado, né, porque são situações que a vida sempre nos colocará. E estaremos, ora de uma forma, ora de outra, porque temos que chegar na melhor forma de vivenciar, tanto no comando como sendo comandados. Temos que aprender. Enquanto não aprendermos, estaremos nessas situações. E é muito importante esse entendimento, né, que faz com que aquele que está ali num trabalho, ao invés de revoltar-se, agradeça a Deus. Agradeça a Deus que houve aquele empresário, né, que poderia ter deixado todo o seu dinheiro ali crescendo, 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 nas ações, né, nos bancos, né, e usufruindo, né, tendo uma vida ali bem tranquila, usufruindo daquele cabedal, daquela fortuna que ele amealhou de alguma forma, né? Mas ainda bem que existem aqueles que compreendem o porquê de terem essas condições nas mãos e vão tornar essas condições em sustento para famílias, né? Em sustento para os seus empregados, para os seus servidores,
para que as famílias possam se alimentar e assim todo esse processo se dá. É preciso que haja aqueles que trabalham, né? E aquele que trabalha, mas trabalha no comando, né? Então é preciso que entendamos todas as situações. E aquele que está no comando agradeça a Deus, né, a oportunidade de ter aquelas famílias, porque um trabalhador tem uma família, então são famílias que estão sob a sua responsabilidade, né? E aquele que está no trabalho, né, que agradeça a Deus aqueles que abrem mãos de uma vida mais tranquila para serem empresários. Então, conhecer as leis divinas é conhecer todo esse mecanismo. E isso acabará, quando for bem compreendido, com essas revoltas descabidas e com esses abusos de autoridade. Se o superior tem deveres a cumprir, o inferior também os tem de sua parte, e não são menos sagrados. Se também este é espírita, sua consciência lhe dirá ainda mais fortemente que não está dispensado de cumpri-los, mesmo que o seu chefe não cumpra os dele, porque sabe que não deve pagar o mal com o mal e que as faltas de uns não autorizam as de outros. Se sofre na sua posição, dirá que sem dúvida o mereceu, porque ele mesmo talvez tenha abusado outrora de sua autoridade, devendo agora sentir os inconvenientes do que fez os outros sofrerem. Se é obrigado a suportar essa posição na falta de outra melhor, o Espiritismo lhe ensina a resignar-se a isso como uma prova à sua humildade necessária ao seu adiantamento. Sua crença o guia na sua conduta. Ele age como desejaria que os seus subordinados agissem com ele, caso fosse o chefe. Por isso mesmo, é mais escrupuloso no cumprimento das obrigações, pois compreende que toda a negligência no trabalho que lhe foi confiado será um prejuízo para aquele que o remunera e a quem deve o seu tempo e os seus cuidados. Claro, né? Está nos sustentando. Se nós não concordamos com o que recebemos, aí é uma questão nossa, né? Aí procuremos outra porta, mas enquanto estivermos naquele trabalho, recebendo a remuneração daquele que nos ofereceu o trabalho, devemos a ele sim a nossa responsabilidade, né, de fazer o melhor que pudermos naquilo que aceitamos. Assinamos um contrato e temos que cumprir. Se não está nos agradando, procuremos outro local, mas enquanto estivermos ali, temos que dar o nosso melhor. Numa palavra, ele é guiado pelo sentimento do dever que a sua fé lhe infunde e a certeza de que todo desvio do caminho reto será uma dívida que terá de pagar mais cedo ou mais tarde. Então, belíssima página nos traz o cardeal Morlot, François Nicolas Madeleine, Superiores e Inferiores, que mostra a cada um de nós as responsabilidades, tanto no comando, como sendo comandados, tanto naquele que emprega, como nos que foram empregados, né? Nos mostra a responsabilidade, ele cita também a fortuna, porque na verdade a fortuna maior ou menor, né? A fortuna ela tem ali seus vários aspectos, ela pode ser imensa, ela pode ser menor, mas mesmo uma fortuna menor, ali, eles falam fortuna, mas uma quantidade suficiente de dinheiro que ficaria ali estagnada, né? Quando ela é revertida em trabalho que possa alimentar famílias, é claro que esse é o objetivo maior, né? E sempre termos esse olhar para os investidores, sempre termos esse olhar para os homens laboriosos. E quando falamos homens, não preciso dizer que homens é humanidade, né? E sempre será homens, humanidade. E então,
homens de boa vontade que empregam ali a sua condição, né, financeira em favor de trabalho, né, de trabalho, aquelas famílias que por sua vez poderão ser sustentadas e assim a humanidade vai progredindo na medida em que tudo isso for ficando cada vez mais claro, né? Daí o papel importantíssimo do espiritismo, porque o espírita ele é cristão, né? Óbvio, porque o espiritismo é a revivência do cristianismo. Mas por que nós não falamos apenas cristão e muitas vezes acrescentamos espírita, né? Sendo que na verdade bastaria dizermos cristão. É porque o espírita ele tem uma compreensão mais profunda, ele compreende e aceita, por compreender, as reencarnações. E uma vez compreendida a reencarnação, é muito fácil ter essa visão mais plena do que seja estar numa condição ou em outra, e que as nossas responsabilidades são grandes, tanto em uma quanto em outra. É claro que aquele que está no comando, ele tem nas suas costas um número muito grande, né? E ele responderá, né? Daí, ao invés de nós ficarmos invejando, né, aqueles que têm ali uma condição maior, vibremos por ele, porque não é fácil abraçar esta tarefa, né, de ter ali subordinados. Então, quando essa compreensão chegar a todos, não só aos espíritas, e chegar profundamente aos espíritas, porque às vezes podemos ter todo esse conhecimento, mas não interiorizado, mas não vivenciado, e teremos os mesmos sentimentos que os demais que não entendem, né? Então é preciso que passemos a viver exatamente tudo isso que nos é ensinado e tudo se clareará, né? Então fiquem para nós essas reflexões e que fiquemos em paz.